Olá a todos e todas. É um enorme prazer, uma imensa satisfação participar do primeiro Congresso Latino-Americano de Desenvolvimento Sustentável. Representando o Brasil, o estado do Rio Grande do Norte, mais especificamente o programa de pós-graduação inscrito senso em Geografia pela Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. Me chamo Débora de Macedo Medeiros, sou mestranda deste programa e vou apresentar de maneira sucinta a vocês o meu artigo em parceria com o meu orientador, o professor Dr. Rodrigo Guimarães de Carvalho, com o eixo temático Políticas Públicas, Saúde e Ambiente. Com o título Unidades de Conservação vistas como propulsoras do desenvolvimento sustentável no Brasil e suas correlações com a Agenda 2030. Em inglês, Conservations Units since a Drive of Sustainable Development in Brazil and their correlations with the 2030 Agenda. Em espanhol, las unidades de conservación consideradas como impulsores del desarrollo sostenible en Brasil y sus correlaciones con la Agenda 2030. De maneira introdutória, colocamos o entendimento como a expressão desenvolvimento sustentável dito pela primeira vez numa conferência na Noruega em 1983. E cada vez mais a expressão desenvolvimento sustentável vem sendo utilizada pelos principais chefes de Estado do mundo inteiro. Analisando especificamente a conjuntura brasileira, nos artigos 20 a 26 e no seu artigo 30 da Constituição Federal de 1988, podemos observar que a questão da legislação ambiental passa a ser obrigação do poder público, tanto na esfera da União, quanto dos estados, quanto dos municípios. E aí, um grande avanço no ano de 2000, tivemos com a criação da Lei 9.985, que foi a lei que faz referência ao Sistema Nacional de Unidades de Conservação. Uma informação pertinente que eu trago é que, segundo a base de dados mundial sobre as áreas de proteção, no ano de 2009, o Brasil possuía a quarta maior área de proteção ambiental a nível mundial, ao equivalente a quase 1,5 milhão de quilômetros quadrados, ficando atrás apenas dos Estados Unidos, Rússia e China. Analisando a questão do desenvolvimento sustentável, segundo Ignacy Sachs, ele nos dá o entendimento de que o desenvolvimento sustentável faz referência não só às questões ambientais, mas também à preocupação com o crescimento econômico e com a justiça social, todas essas esferas de maneira harmônica. E aí, dentro dessa Lei 9.985, do ano de 2000, que é o Sistema Nacional de Unidades de Conservação, podemos observar que existem dois grupos de unidades de conservação, as chamadas unidades de proteção integral e as unidades de uso sustentável, onde essas unidades de proteção integral são grupos de unidades de conservação mais restritos, aonde tem interação humana de uma maneira mais de cunho educacional e de pesquisa. Alguns exemplos de unidades de proteção integral estão a Estação Ecológica, a Reserva Biológica, Parque Nacional, tanto estadual quanto municipal, Monumento Natural e o Refúgio da Vida Silvestre. E dentro do grupo de unidades de uso sustentável, temos a área de proteção ambiental, a área de relevante interesse ecológico, a floresta nacional, a reserva extrativista, a reserva de fauna e a reserva de desenvolvimento sustentável. E aí, pegando essa linha de raciocínio lógica e o aumento da preocupação com as questões ambientais, foi que no ano de 2015, na sede em Nova York, da Organização das Nações Unidas, vários chefes de Estado do mundo inteiro elencaram 17 objetivos do desenvolvimento sustentável. Entre esses objetivos estão a preocupação com a questão da erradicação da pobreza, de zerar a fome, da preocupação com a saúde e bem-estar social, da educação de qualidade,
da igualdade de gênero, a preocupação com a água e com o saneamento básico, a questão dos resíduos sólidos, drenagem, a energia, a preocupação com a energia limpa, o trabalho decente e o crescimento econômico, as preocupações com a indústria, inovação e infraestrutura, a redução das desigualdades, as cidades e comunidades sustentáveis, o consumo e produção responsáveis, a preocupação com o clima mundial, a preocupação com a vida na água, a vida terrestre e a paz e justiça nas instituições. Além disso, o último objetivo, que é o 17, colocando essa parceria, de fato, para colocar em prática a implementação desses objetivos. E aí, essas unidades de conservação podem ser vistas como referências para o desenvolvimento sustentável no Brasil. Segundo o Prats e Ivne, em 2015, a legislação específica do Sistema Nacional de Unidades de Conservação é uma das alternativas mais avançadas para a preservação da biodiversidade no mundo, inclusive a brasileira. Através dessas unidades de conservação, é possível o monitoramento da biodiversidade e de analisar possíveis ameaças aos ecossistemas, né? E elas também podem promover a melhoria na otimização do capital social e financeiro em prol dos recursos naturais. Então, disseminar essa ciência em relação a essas áreas de conservação existentes no Brasil faz com que cada vez mais aumente a participação e o engajamento da sociedade no que diz respeito à gestão dessas unidades, fazendo com que os indivíduos se tornem peças fundamentais e que se sintam responsáveis nessa preservação desse patrimônio natural. Só no Brasil são aproximadamente 516 milhões de hectares naturais de florestas, correspondendo em torno de 60% do território brasileiro, fazendo do nosso país o segundo com maior área florestal no mundo, perdendo apenas para a Rússia. Nosso país detém a flora mais rica do planeta. Nós possuímos a maior biodiversidade já existente, mais de 20% do total das espécies da Terra. E a principal maneira dessa preservação é por meio das unidades de conservação. E eu trago um esquema bem didático para todos vocês verem a questão dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis estarem diretamente relacionados com as unidades de conservação. Alguns Objetivos de Desenvolvimento Sustentável fazem referência à questão da biosfera, com as questões sociais e com as questões econômicas. E, mais especificamente, essa relação dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, proposto em 2015, estão diretamente relacionadas com os objetivos das unidades de conservação brasileiras, especificamente no Objetivo 11, que faz menção às cidades e comunidades sustentáveis, onde visa tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis, aonde as unidades de conservação se preocupam com as comunidades tradicionais e o seu processo de subsistência, estão diretamente relacionadas com esse objetivo. Outro objetivo que também está diretamente relacionado é o objetivo 13, que faz menção à ação contra a mudança global do clima, que torna medidas urgentes para combater a mudança do clima e seus impactos. Outro objetivo do desenvolvimento sustentável inteiramente relacionado com as unidades de conservação brasileira está o objetivo 14, que faz referência à vida na água, conservar e promover o uso sustentável dos oceanos, dos mares e dos recursos marinhos para o desenvolvimento sustentável. E aí eu trago um dado importantíssimo para mostrar a importância do desenvolvimento sustentável cada vez mais, e principalmente nessa conjuntura atual, que os oceanos representam aproximadamente 3 trilhões de dólares da economia global por ano, ou equivalente a 5% do PIB global. Ou seja, mostra as questões econômicas inteiramente relacionadas com os recursos naturais marinhos.
E aí, de certa forma, também fazendo referência às questões sociais, ou seja, tudo inteiramente relacionado. Então, o fato de se preocupar com os recursos naturais, essa extração de maneira equilibrada, está diretamente relacionado com o equilíbrio financeiro e com a justiça social. Outro objetivo que faz referência às questões das unidades de conservação é a questão da vida terrestre, né, que visa proteger, recuperar e promover o uso sustentável dos ecossistemas terrestres, gerir de forma sustentável as florestas, combater a desertificação, deter e reverter a degradação da terra e deter a sua perda. E aí, nas minhas considerações finais, eu trago uma das maiores referências do desenvolvimento sustentável mundial, que é Henrique Leff. Ele nos dá um entendimento de que a exploração excessiva dos recursos naturais facilita o processo de desmoronamento ecológico. Quanto mais indiscriminada for a extração da matéria-prima, maior a possibilidade de conflitos sociais devido à escassez da mesma. Então, por isso que é importantíssimo essa preocupação com a questão do desenvolvimento sustentável. Tanto as questões ambientais, quanto as questões sociais, quanto as questões econômicas, todas elas estão inteiramente relacionadas, e uma só vai poder se manter se tiver em equilíbrio com a outra. Então, se faz necessário cada vez mais a compreensão da importância do desenvolvimento sustentável, principalmente no Brasil, onde possui uma riqueza natural incontestável, capaz de ser explorada de maneira consciente e equilibrada. As unidades de conservação são exemplos reais e sustentáveis a serem seguidas pela população brasileira e são, de fato, referências internacionais de promoção de sustentabilidade e preocupação de deixar um legado às atuais e futuras gerações. Nós sabemos que o planeta Terra é dinâmico e que as mudanças globais existem. A questão é que tem um processo de aceleramento devido às ações antrópicas que são maléficas. Por isso que devemos extrair esses recursos naturais de maneira consciente, de maneira equilibrada, para que não fiquemos sempre em crises, como nós estamos atualmente. A natureza não necessita da espécie humana para sobreviver, porém, nossa espécie, nós somos totalmente dependentes da natureza, dos recursos naturais. Então, se for pensar em nós, enquanto espécie humana, consequentemente, nós devemos pensar também nas questões ambientais, porque nós somos dependentes dos recursos naturais. Então, as unidades de conservação brasileiras são, de fato, um grande salto para possibilitar a cultura de desenvolvimento sustentável no Brasil, principalmente por estarem totalmente alinhadas aos objetivos do desenvolvimento sustentável no Brasil. E aí, para fechar a minha fala, eu trago a importância da educação ambiental, né? Trago uma referência importantíssima, um grande filósofo brasileiro e nordestino, Paulo Freire, que ele nos deixa um legado imenso e que está bastante atual. Ele nos fala que se a educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela tampouco a sociedade muda. E num país como o Brasil, manter a esperança viva é em si um ato revolucionário. E aí eu trago algumas referências. Obrigada a todos. Thank you all. Muitas graças a todos.